Então eu queria começar falando justamente do princípio. Como é que foi que o senhor veio parar em Itapemirim e como é que foi esse processo de iniciar a companhia aérea, que tem antes da certificação, teve todo aquele processo de estruturar a empresa, escolher os aviões, escolher as rotas. Como é que foi todo esse processo inicial da Itapemirim? Então, assim, vamos lá, como começou? Bom, enfim, a empresa foi criada dentro de uma premissa do dono da empresa, né? Ele me contatou, eu sou um profissional da aviação, e, e ele me deu um perfil de empresa que ele queria criar, né? E dentro desse perfil, nós desenhamos um plano de negócio, e dentro desse plano de negócio, os números tinham que parar de pé, né? A empresa tinha que fazer sentido. Então, analisamos vários aviões, começamos desde do Q400, que era um avião que tinha na mesa, né, que era inclusive uma preferência do dono da empresa, e fomos fazendo análise de viabilidade operacional de cada avião, custos operacionais, custos diretos de operações DOC, né, e fomos analisando o potencial financeiro, viabilidade técnica e econômica do projeto, fomos eliminando alguns aviões. Tá? Então, quando você faz um business plan, o business plan, Edmundo, ele é um complexo de informações, né? Então, você começa com uma análise de mercado, primeiro a premissa do projeto, você tem que atender a premissa do dono da empresa, se o cara quer montar uma empresa de alguma forma, e você tem que tentar atender aquelas premissas. E aí você vai acomodando, analisando o mercado, vendo o que você tem de mudança de perfil de consumo, de competidores. Então você faz análise profunda disso, vê se realmente quais são as rotas mais rentáveis, onde você tem menos chance de ser atacado. Obviamente você tem que analisar quando você vai entrar no mercado, qual é o tipo de oferta de produto que você vai fazer e qual que é a resposta que os teus concorrentes vão te dar. Então, você tem que se planejar para isso, se proteger é impossível no mercado competitivo, mas tem que se planejar para isso. E dentro desse contexto, obviamente o contexto é muito maior, mas dentro desse contexto, você analisa as melhores ofertas. Então, dentro das nossas escolhas de aeronaves, nós tínhamos a linha Boeing e a linha Airbus. A minha escolha, na verdade, a minha não, a escolha da equipe pelo Airbus foi pelo fato de nós termos uma oferta de pilotos no mercado disponível, o que nós não tínhamos com a Boeing. O Brasil estava muito carente de pilotos de Boeing, só quem está operando o Boeing é a Gol, e a Gol não fez nenhuma demissão. Então, nós teríamos um mercado muito restrito e com as fronteiras fechadas e pouca oferta de simulador no Brasil de Boeing, isso restringiria bastante o nosso plano de crescimento. Então, escolhemos o Airbus, porque entre Airbus e Boeing, em termos comparativos de operacionais, as duas aeronaves são bem similares, né? Não dá para dizer que um tem vantagem do outro operacionalmente falando. Tem uma vantagem que você não precisa de rampa, outro tem outra vantagem. Enfim, no final, você botar numa planilha de depara, você colocar números de vantagens, no final o resultado numérico é igual para as duas aeronaves. O que vai facilitar mesmo é a situação. Então, basicamente assim, para trazer um relato cronológico, eu fui contratado pelo Sidney, me passou a premissa do projeto, eu sentei sem equipe nenhuma, obviamente fui eu e um papelzinho, e comecei a desenhar o business plan. Dentro desse business plan, eu fiz um business plan de 120 páginas, apresentei para o board da Itapemirim. Esse business plan foi aprovado, o conceito, enfim, o estudo do, do mercado, né, e posicionamento estratégico, enfim, toda essa parte que faz parte de um plano de negócio, foi aprovado, e a partir daí me deram carta branca, assinamos um contrato, e aí eu comecei a constituir a equipe. Aí a primeira equipe que eu constituí foi a equipe ANAC, né, que obrigatoriamente você tem que ter. Então eu trouxe um diretor de operações, diretor de manutenção, engenharia de manutenção, um piloto-chefe, um chefe de instrução para aquele momento. Né? E futuramente a gente vai trazer um supervisor de manutenção, que também é obrigatório para a ANAC, mas naquele momento não havia necessidade, só quando a gente fosse fazer a primeira reunião com a ANAC.
Aí esse grupo, junto, nós fomos validar os números e as informações iniciais que eu criei naquele Business Plan versão 1, né? Aí sentamos todos, analisamos, fomos ver realmente, refinar se as minhas contas não tinham erros, se aquelas premissas de custos operacionais não estavam chutadas, enfim, se eu não tinha comido bola em algum lugar, desculpa até pelo coloquial aqui, mas porque acontece, né? Se sozinho, uma cabeça geralmente comete muito mais erros do que várias cabeças juntas. Então, fizemos uma validação do business plan, fizemos a versão 2 e prosseguimos com o avião que realmente foi o avião escolhido, né? E daí para frente partimos para a segunda fase, que era preparar a empresa para a reunião inicial da ANAC. A ANAC são 5 fases. A primeira fase é uma reunião de instrução, a segunda fase é a apresentação dos manuais, né? A terceira fase você vai realmente, a apresentação das documentações aí do pessoal ANAC. A terceira fase é a apresentação dos manuais e a avaliação desses manuais. A quarta fase é uma auditoria da ANAC de tudo aquilo que você apresentou, então tudo que você escreveu dentro dos manuais, tudo que você definiu de processos e sistemas, a ANAC vai vir te auditar, ver se realmente aquilo que você falou que ia fazer, você realmente está fazendo da forma que você está fazendo. E a quinta fase é a outorga. Então, basicamente, do nosso lado, a gente tem que se preocupar com as 4 fases, né? A quinta fase é só burocrática. E aí partimos para a fase 1, a preparação para a fase 1, que na verdade era uma fase de instrução, mas a gente tinha que estar com a equipe constituída. Então, constituímos a equipe inteira e já fomos para a apresentação do CNPJ. Nessa hora, nós tomamos uma decisão que foi uma decisão estratégica, e muitas pessoas perguntaram se a gente ganhou algum tempo com a compra de um táxi aéreo, né? Essa decisão foi minha. E na verdade, não foi uma decisão para ganhar tempo, foi uma decisão para trazer conhecimento, porque nós tínhamos, obviamente, todos nós somos pessoas com bastante experiência de aviação, né? O mais novinho lá tinha 30 anos de aviação, então nenhum ali era novato, né? Todos nós sabíamos o que estávamos fazendo. Mas, queira ou não queira, para evitar maiores possibilidade de erro, para mitigar erros, nós achamos melhor comprar um COA existente já, uma empresa, né? Já ganharíamos o primeiro tempo de abertura de empresa. Então, isso nós já teríamos um CNPJ vigente, era só mudança contratual, alteração contratual. Segundo, nós já tínhamos uma empresa homologada na ANAC, que nós tínhamos que fazer uma mudança de EO. Então, basicamente, a empresa já tinha o crivo da ANAC, já era outorgada da ANAC, então nós tínhamos que fazer uma mudança de EO e uma adaptação. O tempo para isso não muda, a ANAC não muda, não te dá waiver nenhum com relação ao tempo dessas 5 fases. Entretanto, facilita muito, porque eu já tenho alguns manuais, alguns procedimentos, algumas definições criadas que já foram pré-aprovadas na ANAC. Então, em cima daquelas definições, daqueles procedimentos, nós fizemos mudanças nos manuais, em vez de criação de um manual do zero. Então, nós ganhamos, sim, bastante tempo, conseguimos bater o recorde de abertura de empresa, desde do primeiro protocolo até o final do nosso voo de certificação, ou seja, da emissão do COA, nós batemos o recorde histórico da ANAC. Não teve nenhuma empresa que foi tão rápida quanto a gente. Mas justamente porque nós seguimos estritamente a norma, não tentamos criar nada, e uma das coisas que nós pedimos era jamais fazer copia e cola, né? Porque o copy-paste geralmente é o que para na ANAC. Então, primeiro por respeito ao funcionário da ANAC, né? Porque quando você vai para um servidor e você faz um copia e cola, ele se sente ofendido. Isso é normal. Eu também me senti ofendido do outro lado. Pô, vem cá, o cara quer me enganar aqui com alguma coisa. Então, nós deixamos bem claro, estamos pegando aqui o que já tem pronto, em cima desse esqueleto, estamos criando dentro dessa estrutura o nosso procedimento. Aí pegamos todos os procedimentos que nós temos aí de Airbus e fomos criando o nosso procedimento e fizemos todos os manuais.
A primeira fase, obviamente, foi instrução, a segunda fase foi análise muito conhecidos, então não tivemos nenhum problema. O nosso primeiro diretor de operações era conhecido, John Long, um cara também bastante experiente. Entramos nessa fase, passamos tranquilamente. Fomos para a fase 3, onde apresentamos os manuais. Nessa fase foi um recorde também, foi onde a gente ganhou muito tempo, porque a ANAC tem, se eu não me engano, agora acho que são 120 dias, eu não sei exatamente de cabeça quanto tempo é, mas eu sei que nós fechamos em 45 dias. Né? Foi muito, foi menos da metade do tempo do que a ANAC tem que ela pede para fazer a avaliação, porque os manuais foram e voltaram, tivemos várias idas e voltas, né? Mas correções bobas, correções assim numéricas que a referência para um capítulo foi perdida, mas coisas bobas e não procedimentais, né? Então ganhamos muito tempo nisso e nesse momento a gente viu que a gente ganhou uma outra coisa, nós ganhamos o respeito da ANAC pelo trabalho, né? Isso começou a nos facilitar bastante o nosso, não vou dizer respeito, mas a credibilidade. Eu acho que a palavra certa é essa, credibilidade. Ela viu que realmente a gente estava apresentando documentos sérios, nós estávamos realmente trabalhando, fazendo um trabalho sério. E daí fomos para a fase 4. Nessa fase o atraso foi nosso, nós atrasamos 2 meses, senão nós teríamos tido um tempo menor ainda. Nós atrasamos 2 meses porque nós mudamos de sede, nós saímos da Funchal, que nós tínhamos uma sede lá, uma laje na Funchal, e mudamos para Vila Guilherme. E a ANAC exige que você tenha a sala de crise, que você tenha, enfim, o CCO formado, e nós tínhamos que construir tudo isso num prédio novo. Era um prédio que precisava de obras. Então entramos lá, ficamos acampados e acabou demorando um pouco mais. Aí veio o lockdown, a segunda onda em janeiro e travou tudo. E tivemos um problema sério de algumas pessoas pegarem Covid, enfim, tivemos um atraso e atrasou 60 dias. E mesmo assim tivemos um tempo recorde de certificação. Aí passamos pela fase 4, tivemos várias não conformidades, né? Fizemos alguns ajustes e fomos para o voo de certificação. Eu estou fazendo um resumo geral, né? E do voo de certificação, no voo de certificação, tivemos algumas observações. Uma não conformidade, que foi uma moça que é natural, faz parte, né? No Rio de Janeiro, na certificação da base do Galeão, nós tivemos uma funcionária que tiltou na época, tiltou é coisa de velho, né? Deu tilt, mas deu branco nela, e ela não conseguiu responder as perguntas da ANAC, e aí deu uma não conformidade, tivemos que fazer uma mudança de procedimento, enfim. Mas faz parte, né? Então, a ANAC mandou a não conformidade, nos deu um tempo, nós corrigimos, reapresentamos e colocamos a base novamente em inspeção e foi aprovado e recebemos nosso COA e depois a certificação, né, a outorga. A outorga demorou um pouco mais, entre o COA e a outorga demorou quase um mês, mas o COA foi emitido no tempo recorde. Enfim, mas aí é burocrático, né? Porque a outorga obrigatoriamente tem que ser colegiada, a ANAC tem que juntar os diretores e depois tem que publicar, tem que passar também, se não me engano, pelo TCU, enfim, alguma coisa assim. Aí eu já não sei exatamente qual que é o processo. E depois vai para a ANAC, volta para a ANAC, com autorização para fazer a outorga e depois é publicado em Diário Oficial. Então, isso demorou um pouquinho mais, mas é um processo burocrático, mas o processo técnico todo que dependia da gente foi bem mais rápido, né? Como é que funciona esse voo de certificação? Qual a importância dele? Ele é a última fase, mas qual a importância dele para fechar esse ciclo todo de certificação? Ele é bem importante. Ele é a consolidação para a ANAC, né, de tudo aquilo que você fez. E ele é a prova cabal de que você resume dentro da tua operação todos os quesitos de segurança e operacionais que a ANAC exige. Então, ela vai ver desde a apresentação da tripulação, como a tripulação reage, como que está o seu check-in, atendimento a passageiro, os sistemas de atendimento a passageiro, o sistema de manutenção, se a tua manutenção está em ordem. Então, você tem
você nas voos de certificação, você tem não é funcionários ANAC, tem servidores ANAC que vão junto no voo, né? Um que vai ver a área operacional, outro que vai ver vai analisar, vai fazer a certificação e a verificação dos comissários, e mais um que vai fazer a verificação justamente das bases, né? Então, desce, vai verificar a manutenção, se a manutenção de linha está ok, se a tua base de manutenção, o teu estoque, as suas ferramentas, está tudo de acordo com o mínimo exigido para a segurança, né? Então é bem complicado, aliás, é bem exigente, né? Teve um caso nosso que nós tivemos no Galeão. O Galeão, na verdade, foram dois itens que foi um erro do pessoal do CCO. Tá ali no voo de certificação, a gente estava com todos os caras mais experientes após, e fizemos o Fly Kit, que então são toda documentação para o voo, né? E na Itapemirim nós criamos todo esse Fly Kit eletrônico, então você manda para IFB, os pilotos recebem a bordo, e faltou o NOTAM do Rio de Janeiro. Coisa que o Dov faz a vida inteira, né? É impossível um Dov esquecer um NOTAM. E é justamente a pressão do momento. Aí a gente vê que realmente é o estresse do momento, saber que você está numa auditoria ANAC. Aí faltou o NOTAM, aí estamos o piloto lá fazendo, o comandante fazendo a sua preparação para o pouso, e o SPAC perguntou, pô, e o NOTAM, cara? Cadê o NOTAM? Aí ele procurou e falou, puta, não está aqui. Mas eu posso dizer para você que o Rio de Janeiro está assim, 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 assim. Eu falei, como é que você sabe? Porque eu li o NOTAM antes de sair de casa e, pô, eu fiz todo o meu trabalho, minha lição de casa. Então, a preparação, obviamente, a equipe toda, a experiência da equipe ajudou muito. Mas cometemos esses erros. Então, você vê, a ANAC é muito exigente. E aí ele pontuou, literalmente. Ele não deu isso como uma não conformidade, mas deu como item de atenção, que deveria ser corrigido, e exigiu no próximo voo que esse data package, o flight kit, fosse apresentado de forma correta, e verificou todos os voos depois para ver se havia esse erro novamente. Então a ANAC é muito exigente, não permite, a gente não consegue passar erros, essa é a verdade. Assim, você fala, putz, o cara não vai ver, né? Pô, será que o cara não vai ver aquilo ali? Não, vê e vê tudo, né? Porque ele está tranquilo, né? Ele está ali justamente fazendo aquilo, ele tem um checklist, ele vai vendo item por item e não falta nada. Mas para a empresa, é o certificado, é o carimbo de falar assim, ó, vocês realmente cumpriram tudo que vocês prometeram, tudo aquilo que vocês escreveram e que nós auditamos, vocês estão provando que vocês conseguem botar em aplicação. Então, esse foi o trabalho, acho que é o trabalho mais gratificante de quem começa a construir do zero, né? Porque você sai de um papel e consegue botar toda aquela tua... Isso é uma governança tremenda. Eu digo que todo cara que monta uma empresa, e são poucos que a gente sabe aqui no Brasil que montar, né? O trabalho que isso dá, né? Então, realmente, a gente sabe que dá um trabalho muito grande, é uma exigência de governança muito grande, você tem que ter processos e procedimentos muito bem desenhados, e, óbvio, seguir as regras, os RBACs todos. Se você seguir, o pessoal fala muito, que a ANAC é chata, que a ANAC... Isso, na verdade, não é não, cara. A ANAC cumpre, a ANAC é legalista. O problema é você querer dar balão numa agência que é legalista, aí não funciona. Agora, se você seguir literalmente o que ela exige, você não vai ter problema nenhum. Eu não posso reclamar, na verdade, eu falei, nós já nos certificamos, já estamos todos certificados, tudo direitinho, com outorga. Eu podia falar, pô, a ANAC foi... Cara, a ANAC para mim foi assim, do primeiro ao último dia, só tenho elogios a dar. Realmente foi um passeio, né? Óbvio, com as exigências nível A, né? Mas é só você seguir, lê o capítulo ali, lê o teu capítulo do RBAC, que é referente àquela parte da certificação, e cumpriu, você com certeza vai ser bem sucedido, né? Eles não inventam, isso é muito importante, não há invenção, não há, pô, eu acho isso, eu acho aquilo, não há subjetividade no processo. Então, um processo que é objetivo e não subjetivo, ele é muito mais fácil de você se adequar a ele, né? Quando é subjetivo, é complexo, porque aí você tem que agradar a pessoa que está no momento, e isso nós não vimos em nenhum momento na ANAC. E até me chamou a atenção vocês começarem no meio de uma crise sanitária global, né?
Como é que faz essa mudança? Vocês estavam preparados antes de uma crise e a empresa começa a ser certificada, estruturada na crise. Como é que faz para vocês lidarem com todas essas nuances que ninguém estava esperando? Então, o que me impulsionou a procurar o Sidney, porque assim, eu vou te contar um pouquinho da história, que como a entrevista é técnica, mas eu vou te contar um pouquinho da história para poder te justificar essa pergunta. Em 2017, o Sidney tinha me contratado, a mim e meu sócio, que hoje é o CEO da empresa, né, o Adalberto Bogsa. Em 2017, ele tinha nos contratado para montar a ITA. E naquela época, a Itapemirim passou por um problema, uma turbulência, e acabou abortando o projeto. E o projeto foi engavetado. Quando começou a crise da pandemia, eu vi uma oportunidade muito grande de a gente entrar no mercado, né? Porque era um momento onde você ia ter uma redução de oferta, a concorrência fragilizada com endividamentos, né? Preocupada justamente em gerir as suas crises internas e não se preocupar com um competidor pequeno que estaria entrando no mercado. Os lessores, por estarem recebendo uma chuva de aeronaves retornando para eles, porque empresas quebrando no mundo inteiro, você teria uma oportunidade de boas negociações. Então, a gente poderia pegar aí aeronaves em boa qualidade, em boas condições, com valores de 30% abaixo do mercado. Nós conseguimos valores até 40% abaixo do mercado. Então, é o que estava sendo praticado antes, e com contratos de longo prazo, 72 meses. Então, isso é uma vantagem tremenda. Por outro lado, contrapartida, você está dentro de uma crise sanitária, como você falou. Pô, eu tenho problema de trabalho, eu tenho problema de juntar equipe, eu tenho problema de sair do Brasil. Mas isso tudo são problemas que todo mundo estava, né, enfrentando. Então, o meu problema não era diferente do problema do meu concorrente. A diferença é que o meu concorrente tinha um problema muito maior. Assim, o que tem menos avião tem 100, cento e poucos aviões, né? Uma frota de cento e poucos aviões pagando leasing, com um custo fixo gigantesco, né? E que ele tem que manter esse custo, ele tem que pagar esse custo, e está muito maior. O endividamento dele diário é muito maior do meu, que eu estou entrando com uma equipe enxuta e montando uma empresa. Então, o que nós tínhamos analisado no começo era a nossa vantagem competitiva de montar uma empresa. Porque a barreira de entrada na aviação é justamente, você tem três barreiras de entrada, né? Tirando a de regulamentar e certificação, porque isso não é barreira de entrada, isso é exigência técnica, mas as barreiras de entrada que eu entendo são três. Primeiro é a falta de dinheiro, né? A aviação a gente sabe que é brinquedo de gente grande, sem dinheiro você não entra, então você precisa de dinheiro e precisa de credibilidade. Então, assim, não é só ter dinheiro, eu posso ter um monte de dinheiro. Se eu tiver ganhar na loteria amanhã, eu não consigo fazer um leasing de avião, porque eu, pessoa física, ou a minha empresa pequenininha, eu não consigo ter credibilidade junto com os lessores, então o cara não vai botar um bem de 20 milhões de dólares na minha mão, ou 30 milhões de dólares, para eu ficar pagando em 72 meses. Ele não vai fazer isso nunca. Então é muito complicado isso. Então você precisa primeiro ter dinheiro e ter credibilidade, né? Os colaterais são muito grandes. A segunda barreira de entrada é justamente você se preocupar com espaço no mercado, né? Como você vai se posicionar nesse mercado. Eu costumo brincar que eu digo que é um engove, é o efeito engove, né? Um avião antes e um depois. É o que a concorrência faz com você. Põe um antes e um depois do teu horário e te mata no preço. Então, pô, você entra com 5 aviões, o cara tem 150, você corresponde a 5% menos de 3%, na verdade, da frota dele. E para ele, se ele perder dinheiro em 3% da frota, não é nada, né? Ele tira do mercado rapidinho. Então, essa segunda barreira de entrada é bem complexa e bem perigosa para quem está entrando, né? E a terceira barreira de entrada é justamente você ter boas negociações com os lessores, você ter preços, valores que te propiciem você ter competitividade quando você for começar a voar. E nós tivemos, no momento da pandemia, essas três barreiras quebradas. Porque, como os aviões estavam parados no deserto, os aviões, todos eles em conservação, as empresas estavam desesperadas, os lessores desesperados querendo arrumar. Era mais fácil o cara botar e arriscar, tomar o risco de botar o avião numa empresa que não tivesse tanto liability,
né? Do que ele deixar o avião parado. Então, facilitou as negociações ficaram mais fáceis de serem conduzidas. A barreira de entrada com relação à concorrência, sim, ficou lógico, né? Com os endividamentos dessas empresas, o cara fazer guerra tarifária é loucura para ele. Mesmo que seja 3% da frota dele, ele fala, meu, estou queimando dinheiro para numa empresinha que vai me tomar meia dúzia de passageiros. Então, realmente não faz sentido. E as negociações ficaram maravilhosas, os preços, as condições. Eu posso dizer hoje que eu trouxe aviões Power by the Hour, aviões que a gente só vai pagar quando voar. Então, o meu comprometimento financeiro inicial foi muito menor do que eu teria se fosse numa época normal. As dificuldades. Eu não consegui mandar tripulante para fora do Brasil, eu tive que definir treinamento todo no Brasil, então aí a gente ajoelha no milho, né? Porque quando você não consegue fazer em outro lugar, você tem que aceitar aquilo. Então, algumas negociações foram muito boas, outras nem tão boas. Mas, por exemplo, eu posso, estou citando aqui, pode também transparecer uma coisa que não é real. A CAI foi super parceira com a gente, fez um baita de uma parceria, nos trouxe condições muito boas de entrada no mercado. Então, o mercado todo estava receptivo, porque todo mundo estava realmente precisando. Não é porque todo mundo é bonzinho, porque na verdade todo mundo estava precisando de cliente, né? E a Itapemirim estava trazendo justamente para o mercado uma esperança, pô, é mais uma empresa que está entrando no mercado, né? Então, isso nos ajudou bastante. As dificuldades, eu digo que são... muitas pessoas me perguntam, pô, Thiago, é muito difícil montar uma empresa? Sinceramente, eu já montei algumas empresas, né? E eu já trabalhei bastante com startup. E eu te digo assim, montar uma empresa aérea não é mais difícil que você montar um buffet infantil. Não é mais difícil que você montar uma empresa de tecnologia. Todas elas começam com um plano, depois um plano de negócio, uma análise de viabilidade econômica e financeira. Aí depois você começa a construir a tua empresa e depois você faz. O que diferencia? É o tamanho do bolso, né? E o tempo, ou seja, a regulamentação que você tem que seguir, ou a regulação que você tem que seguir, para poder atender aquilo ali. Então, pô, eu digo para você, talvez montar uma empresa aérea seja tão difícil quanto montar um hospital, ou montar uma empresa que fabrica remédio, né? Um laboratório que fabrica remédio. Talvez seja até mais difícil, porque a Anvisa tem exigências muito mais técnicas do que uma companhia aérea. Porém, o processo é o mesmo, né? Do primeiro dia ao último dia, você tem que constituir a empresa. E a pandemia, eu agradeço as facilidades que nós tivemos na pandemia. Obviamente, jamais vou agradecer uma pandemia que está morrendo gente pra caramba. Eu peguei Covid, fiquei mal pra caramba, minha esposa, então, assim, não eu acho que assim, as facilidades da pandemia foram boas, né? O contexto. Mas o contexto, eu digo, é da criação da empresa. Nessa pandemia, eu preferia ter todas as dificuldades do mundo e não ter existido esse negócio, porque eu tenho um filho pequeno, por exemplo, que 14 anos de idade, que um menino está um ano dentro de casa. Não tem amigo, não tem vida social, não tem colégio, não tem... Isso é indescritível o que pode fazer na cabeça de um adolescente. Então, eu acho assim, todos nós estamos sofrendo muito, né? Mas para a empresa, acho que foi bom, foi uma oportunidade muito grande. Você acredita que no, com pós-pandemia pode criar novas rotas que não existiam antigamente, umas rotas entre interior ou entre capitais que não é tradição ter voos diretos? Então, Edmundo, eu acho que o Brasil é muito mal servido, né? O Brasil ele tem por as companhias aéreas, né? Todo mundo vai para as rotas de alta densidade, né? Todo mundo quer fazer Rio de Janeiro, todo mundo quer fazer Salvador, e você tem aí várias cidades que são extremamente mal servidas, né? Então, por exemplo, na época da Rio Sul, da Nordeste, da TAM no começo, você tem demanda em rotas alternativas, né? E não necessariamente demanda para aviação regional. Antigamente você tinha um conceito da regional, tanto é que o próprio Sidney, dono da Itapemirim, ele me questionou, pô, vamos montar uma regional? Eu falei, hoje não existe mais regional. É muito difícil, porque a regional era aquela companhia que você ia para alguns lugares onde as empresas de grande porte, com aviões de maior porte, não conseguiam operar.
né? E você tinha um outro contexto também, que lá atrás você tinha subsídios, alguns tipos de coisa. Mas hoje você não tem mais esse perfil. Praticamente você opera em todos os aeroportos. A Azul é um exemplo disso. Ela opera em mais de 100 aeroportos, opera com ATR, mas ela poderia estar operando com Boeing, poderia estar operando com Airbus, poderia estar operando com 195. Então, ela não tem restrição de operação. Tirando meia dúzia de aeroportos no Brasil, que já são figurinhas carimbadas, né? O resto você opera. A questão toda é se vale a pena a concorrência nesses aeroportos. Então, por exemplo, se a Azul está operando num aeroporto X e eu for botar um Airbus lá, eles vão botar um Airbus também, só que você não vai ter demanda para isso. Aí começa a guerra tarifária. Então, você tem que começar a analisar literalmente assim, até onde vale a pena. Se tem ferramentas de pediu, né? E tem ferramentas de O&D que você começa a analisar a tua demanda por origem e destino. Se aquela oferta de assentos por quilômetro está menor do que a oferta, do que a demanda de passageiros, vale muito a pena você botar avião, porque você sempre tem espio. Então, você tem sobra de passageiro em algumas rotas, né? Isso antes pandemia. Obviamente, na pandemia, desculpe, obviamente, na pandemia você não tem a demanda está muito, a oferta está muito reprimida, muito reduzida, né? E a demanda, assim, se eu ver companhias aéreas voando com 85% de load factor, vai estar com a frota inteira no chão, né? Simplesmente você não tem oferta, aí concentra da consolidação de passageiros, sai tudo no único voo. Mas você não está tendo uma sobra de passageiros, não está tendo espio em rotas, né? Então, a nossa preocupação hoje é entrar no mercado com dois pés atrás, né? Vamos tomar muito cuidado, vamos escolher as rotas a dedo e vamos buscar nos consolidar nesse mercado. Agora, essa estratégia não está mais na minha mão. Na verdade, eu me comprometi, eu tinha falado, acho que na primeira live que eu dei lá para o Bob, foi a primeira live que eu dei, né? Aliás, o Bob foi repórter da Aero Magazine, né, de aeroportos, bastante tempo. Eu lembro que ele me encheu o saco, né? Pô, Thiago, quero fazer uma reportagem com você. Mas isso bem antes, isso foi lá atrás. E a primeira entrevista que eu dei para ele, eu fui bem claro. Eu falei, olha, eu estou montando, meu contrato com o Cisne é montar a empresa aérea, né? É a minha expertise, é constituição de empresas. Eu sou um cara especializado em startups, em constituir empresas, montar a empresa e formatar a empresa. A gestão de empresa, né, o Sidney que usa essa analogia que ele fala assim, pô, eu sou especialista na decolagem e na subida, aí no voo de cruzeiro eu passo para alguém. Na verdade, não muda. É que eu tenho um foco de novos negócios, eu tenho um foco de criação, e você tem outras pessoas que têm foco de gestão do dia a dia, da operação, né? E o ADA, que é o Adalberto Bogsan, ele foi meu sócio, é meu amigo há 30 e poucos anos, né? E é um cara que tem esse perfil. Ele tem um perfil de dia a dia, né? Eu sou mais, vamos dizer assim, um pouco mais pilhado, né? Eu acho que não gosto muito da rotina. Então, eu fiz um contrato com o Cindy, que eu criava a empresa e a gestão ia ficar opcional, né? Então, se no final da certificação a gente achasse que deveria continuar na gestão da empresa, eu iria continuar. Mas não era o meu objetivo desde o início. Meu objetivo era certificar, entregar a empresa e ir para outros projetos, né? E foi exatamente o que aconteceu. Nós terminamos, o ADA entrou e eu estou indo para vice-presidência de novos negócios, que é justamente desenvolver novos negócios para o grupo. E dentro sempre da premissa que isso é uma coisa que é bom deixar claro também, né? Muitas pessoas me perguntaram, poxa, mas vocês querem entrar com X aviões? Pô, qual foi a sua estratégia? A estratégia não é minha. A estratégia é do dono da empresa. Eu apenas constituo a empresa. A minha função como profissional de criação é alertar ou dar a minha opinião, falar, eu acho melhor aqui, eu acho melhor ali. Mas a opinião final, a decisão final sempre é do contratante, né? Não vai nunca depender, não sou eu que vou tomar essas decisões, né? Decisões com relação à segurança, obviamente sempre é o gestor responsável que faz, mas isso nunca foi um item que foi discutível dentro da Itapemirim. O Sidney é um cara muito consciente,
na equipe toda, Adilson, Sidney, Karina, todo mundo é muito consciente, e assim, segurança técnica não abrem a boca para falar, olha, eu gostaria disso ou daquilo. Não, o que é necessário a gente faz. Então, isso me deixou muito confortável para constituir a empresa, criar, e agora eu tenho uma equipe altamente qualificada para gestão. Né? E agora eu vou para, assim, Ou seja, já estava não, planejado antes do anúncio que o senhor não seria mais CEO, já estava lá atrás, já com essa opção em aberto. A pessoa falou, na véspera vou trocar. Aí já sim, estava, então, ó, sim. Tava, definido. inclusive no meu contrato estava isso, né? No meu contrato era que eu ia montar a empresa e quando certificado a gente ia analisar se eu ia ou não, se ia continuar na gestão. A gestão era opcional. E é uma questão, eu vejo assim, é questão de um momento. Se não tivesse ninguém qualificado no mercado para atender a empresa, atender as premissas do Sidney, eu digo que eu assumiria essa função, mas eu acho que assim, eu tenho pessoas com perfil mais adequados a essa função. Né? Então, o Adalberto é um cara que tem um perfil mais adequado. Né? Então, hoje toda a estratégia da empresa está com ele, com o Sidney. Eu não me envolvo praticamente no aéreo mais. Você me perguntar, pô, mas, cara, tem coisa que está acontecendo no aéreo que eu nem sei, para ser sincero, né? Porque eu estou envolvido em outros projetos e novos negócios, e isso é bem, bem diferente do que nós estamos. Tem muita coisa que tem sinergia com o aéreo, óbvio, que a minha função é fazer interconexão de modais, é fazer a junção de todos os modais e a expansão dos planos da aérea, mas o operacional da aérea não tá mais no meu radar. Já que você falou de modal, a gente fez uma matéria recente na Aeromagazine mostrando que em alguns países do mundo existe uma integração muito forte entre o modal ferroviário e o rodoviário com a aviação. No Brasil isso nunca deu certo, tentaram lá atrás com a BRA, por exemplo, mas nunca foi exatamente junto com a aviação. Você acredita que Itapemirim, que tem uma frota enorme, nem todas as cidades brasileiras têm aeroportos que comportam Airbus, mesmo Embraer, poderia ter essa integração entre o ônibus da Itapemirim e o avião? Eu acho que sim. Aliás, essa é a premissa. Na verdade, assim, a base da pirâmide do projeto do Cisne é isso. Ele foi bem claro para mim. Foram duas coisas que ele colocou como não discutíveis. Uma, eu tenho que criar uma companhia aérea que seja possível se conectar com a malha terrestre dele e que faça sentido. Então, a minha malha aérea, se não fizer sentido vou conectar com a malha terrestre dele, não faz sentido a gente montar a empresa. E segundo, é criar que é a segunda fase, que agora que nós vamos começar a trabalhar isso, que é criar uma interconexão comercial entre essas malhas. Então, eu tenho hoje, por exemplo, a Itapemirim, ela atende 2.700 cidades. O Brasil tem 5 mil e poucos municípios, eu não sei de cabeça exatamente quantos são, mas 2.700 é mais que 50%. Né? Então, nós estamos falando assim, pô, mais de 50% das cidades brasileiras são atendidas pela Itapemirim. Aeroportos comerciais, realmente, que as grandes empresas vão, nós falamos de 40, 50 aeroportos que são os grandes aeroportos. Então, pô, assim, é infinitamente maior a malha de ônibus do que a malha de avião. Qual que é o grande desafio? É eu conseguir distribuir carga nessa malha e pessoas, mas principalmente carga no futuro. Então, eu tenho uma capilaridade de entrega, de pick-up delivery, que é o sonho e a base da empresa. Então, essa assim, a premissa do projeto inteiro, né? Então, vamos buscar, literalmente, uma sinergia entre os projetos. Aí você me pergunta se eu acho isso é factível no Brasil. Para passageiro, existe já uma migração natural entre o ônibus para avião. Isso já historicamente está lá na ANAC, você tem lá os dados da ANAC, tem um gráfico que mostra, inclusive a curva, muito interessante, porque a curva ela é simétrica, né? Ela tem ali a ponto de cruzamento e você vai vendo que a quantidade aqui, a migração foi uma migração realmente do rodoviário para o aéreo, na linha de tempo. Mas o rodoviário nunca vai deixar de existir. Então, o que nós estamos tentando fazer? Hoje você pega algumas rotas, né, tirando aí as promoções malucas, mas você pega algumas rotas que o preço de ônibus é mais caro que o preço de avião. Então, eu tenho, por exemplo, em Itapemirim tem uma rota que faz São Paulo, Belém, de ônibus. Cara, são 72 horas de voo. De 72 horas de viagem. Dentro de 72 horas de viagem,
o passageiro almoça, janta, come, vai ao banheiro, toma banho. Ele gasta, durante toda essa viagem, ele gasta um dinheirão, mais a passagem de ônibus, né? E fora o desconforto de ficar 72 horas dentro de uma viagem. É muito longo, né? E nessa rota, você consegue migrar quase que 100% dos passageiros para o avião no mesmo preço. Às vezes um pouquinho mais caro. Então, eu digo assim, bem trabalhado, você consegue sim ter uma sinergia entre os dois modais. Na Europa você tem isso, né? Você tem lá rail, bus e railroad e aéreo, né? Algumas empresas que deram muito certo fazendo isso. Aqui no Brasil nós não temos rail, infelizmente o Brasil investe muito pouco em ferrovias, só carga. Mas na parte de ônibus, eu acho que se for bem trabalhado, no médio prazo, se consegue fazer essa interconexão. E nós estamos trabalhando para isso. Inclusive, nossos sites, em breve, vão estar aí com uma novidade, que é você ter o seu pedaço aéreo, o seu pedaço terrestre, para você ir para vários lugares. Isso é bem interessante. Você vai poder comprar uma passagem, por exemplo, de São Paulo para, sei lá, dar uma cidade aqui que eu fui viajar de moto agora há pouco tempo, São Paulo para Ouro Preto, onde você vai ter uma parte de avião e uma parte de ônibus, né? Então, você já vai sair a tua passagem com os seus segmentos. Isso é o sonho do dono da empresa e é o que nós estamos trabalhando para isso. Tanto a parte de tecnologia, de companhia aérea, infraestrutura, toda essa parte está sendo trabalhada para isso daí. Então, já que a gente começou com a nossa entrevista na parte técnica, e encerrar ela, prometo, a última pergunta na parte técnica. Vocês já sabem onde vai ser a base de manutenção e treinamento da ITA? Ou vocês vão manter terceirizado por hora? E o motivo dessa estratégia no momento? Não, não. Assim, primeiro que a base de manutenção de grande manutenção de grande porte, né? A princípio vai ser MRO mesmo, né? Vai ser terceirizada. Nós temos aí dois parceiros no mercado, e trabalhamos com eles porque a empresa é muito pequena para ter a sua própria base, né? Não faz sentido hoje pensar em cheque C e a gente fazer esse cheque C, que é uma certificação bem exigente. Tem que ter hangar, tem que ter um monte de coisa. Então, a princípio vai ser terceirizado. As bases de manutenção de manutenção mesmo vai ser Guarulhos, já está certificada para isso, né? E Confins, são dois locais, são duas bases que nós colocamos aí, certificamos para base de manutenção um pouco maior, né? Que é, se não me engano, é o cheque A. Manutenção eu sou meio zero à esquerda, tá? Então, assim, o pessoal me passa passa as diretrizes, as exigências técnicas, eu analiso, mas assim, a parte técnica de manutenção já fica um pouco mais, tem que perguntar para o Alberto, que é o nosso responsável diretor de manutenção. Mas eu sei que são duas bases certificadas, Guarulhos e Confins, já foram certificadas para isso, manutenções, todas o ferramental está ali, certificação da ANAC já foi feita, e nós temos as manutenções de DeliCheck e de trânsito, né? De trânsito, são todas as outras bases vão ser certificadas para trânsito. E manutenção de grande porte, que seja cheque C em diante, nós vamos trabalhar com terceirizados. Isso para início da empresa, não faz sentido você ter um custo maior do que isso. Até porque também os aviões estão tudo fresh, todos os cheque Cs novos, né? Então, todos eles já vieram com cheque C. Então, a gente tem aí um crédito de horas bons, tanto de motor, quanto de célula e trem de pouso, bem grande para poder voar, para pensar no cheque C. Então, essas manutenções vão demorar aí pelo menos uns 2 anos. Bastante tempo ainda. Dá para pensar com calma. Com certeza. Não faz sentido investir dinheiro nisso agora. Uhum. E a parte de treinamento, vocês vão manter a CAI mesmo aqui no Brasil por hora? Assim, a CAI assim, é uma boa parceira, é um centro de excelência, né? Eu fui instrutor da CAI, eu dei instrução na CAI, então assim, eu conheço bem o sistema da CAI, é um centro de excelência, e tem a quantidade de simuladores bem grandes aqui. Então, nós estamos falando de a oferta de simulador eu não sei ao certo, acho que são 4 ou 5 simuladores de Airbus disponíveis, né? Então, não faz sentido eu mandar a tripulação para fora, né? E ainda tem Airbus também, que tem o simulador dela aqui no centro de treinamento da Azul,
né? Mas que é o simulador da Airbus, e que nós também usamos como um possível centro de treinamento. Está homologado, inclusive está no nosso PTO, as duas empresas estão listadas como centro de treinamento para a ITA. Então, basicamente, não faz sentido hoje a gente ir para a Panam, para outras empresas fora do Brasil, apesar de termos certificado também. Mas não faz sentido porque o custo é muito maior. Obrigado, Thiago, pela entrevista. Eu prometi que ia ser mais ou menos 1 hora, foi muito bacana. Deu para explorar bastante a ideia da empresa, como é que surgiu, toda a parte técnica. Sucesso! Vai ser bacana ver o Overture, que é da Sonic Boom também, né? Com vocês no futuro. Isso é uma brincadeira, por favor. Vai ser interessante. Aí você tira o ônibus de Belém, que você vai fazer em 25 minutos, eu vou em 2 horas. Se a gente conseguir chegar no Itasônica, vai ficar muito legal mesmo. Eu gostaria realmente de fazer esse voo. Mas é uma brincadeira que a gente fez com o dono da empresa, realmente, mas assim, porque ele realmente é muito visionário. Mas aí está totalmente, inclusive voos internacionais, acho que agora é só mais lá para frente. Mas isso, de novo, não é minha decisão, isso é decisão do Adalberto e do Sidney. Eu não dou mais pitaco nessa estratégia operacional e de expansão da aérea. Mas assim, obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho. Foi num tempo recorde, realmente, muito bem feito no meio de uma crise sanitária, né? Achei audacioso e interessante. Bacana quando o Brasil tem essas atitudes de sair do comum e investir na frente de todo mundo. A gente tem que acreditar, né? A gente brinca muito que o slogan da ITA ficou acredita, né? Mas tem que acreditar. Se você não acreditar no teu plano, não acreditar no seu projeto, se não acreditar em você mesmo, na sua equipe, você não faz nada, né? Não existe milagre. O que existe é um planejamento muito bem feito. Sem planejamento, você vê que muitas empresas quebram no Brasil. Você tem uma estatística do Sebrae que 80% das empresas quebram no primeiro ano, né? E depois essas que sobreviveram quebram até o segundo ano, uma porcentagem que eu não lembro qual que mas também é muito alta. E você vai analisar, o motivo é falta de planejamento. Poucos empresários você conversa, quando você fez um plano de negócio? Nem sabe o que é um plano de negócio. Então, é muito difícil você ter pessoas que realmente levam a sério o processo de criação, né? Do zero, que realmente infelizmente, a cartilha, você tem que seguir a cartilha. E é mais fácil ir vamos fazer, né? Pelo uso e costume. E aí você, pelo uso e costume, geralmente quebra a cara, porque a maioria das pessoas quebra a cara. Então, eu te digo, montar a empresa é fácil. O que é difícil é você planejar a empresa. Então, isso daí eu acho que é o nosso maior trunfo. Foi um bom planejamento e tá aí. Os aviões estão aí, certificados. Acabamos de receber o terceiro avião, veio o branquinho, vai pintar agora. E, se Deus quiser, vamos estar voando forte aí a partir do mês que vem. Ah, legal. Desse mês, na verdade, né? Que é dia 29, se não me engano. Dia 29 eu vou inaugurar, né? E dia 30 é o primeiro voo comercial. Isso. Bacana. E sucesso. Obrigado de novo pela entrevista. E a gente aguarda novidades da empresa, então. Tá bom? Obrigado, Edmundo. Bom dia para você.